Olá, queridos, tudo bem? Espero que estejam todos bem com suas famílias, mantendo aquele distanciamento social necessário para evitar o avanço dessa doença, da Covid-19. E vamos agora para a nossa segunda aula de nossa revisão Enem. O tema de hoje, separação de misturas, que é um assunto correlacionado com a nossa aula número 1, que foi de matéria, onde nós trabalhamos na ocasião conceitos de substâncias e misturas. Hoje a gente vai entrar especificamente nas misturas, tranquilo? É um assunto que para o Enem tem grande relevância, pois costuma ser muito frequente nas provas. Então, por aparecer bastante nas provas, o torna um assunto mais relevante em nível de prova de Enem. Além de ser um assunto bem interessante para as provas, então vale muito a pena acompanhar, vale a pena estudar o assunto, revisá-lo, fazer a lista e participar sexta-feira de nossa revisão com a resolução das questões da lista. Tranquilo? Mas antes de entrar nos conceitos de separar mistura de fato, só retomar um conceito de substância e mistura. Substância é aquela porção de um sistema, porção de uma matéria, que contém propriedades bem definidas. Lembremos o seguinte, substância pura é todo sistema que apresenta apenas um tipo de componente, ou seja, não há mistura no sistema, só há o mesmo componente em toda a sua extensão. Isso faz com que o sistema tenha as mesmas propriedades, uma vez que a substância só tem o mesmo componente. A gente trabalha agora o conceito de sistema, como sendo a porção de um todo que você vai estar estudando, e fase, que é aquela parte que você consegue diferenciar no sistema, tornando ele um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Nesse fluxograma, observe bem, eu tenho um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo, certo? Sistema homogêneo contém apenas uma fase. Sistema heterogêneo contém mais de uma fase, naturalmente. Exemplo. Sistema homogêneo ele pode ser substância pura e pode ser uma mistura homogênea. Exemplo, se eu pego um sistema álcool que só tenha um tipo de álcool compondo o sistema, por exemplo, o etanol, é uma substância pura, mistura homogênea, sistema homogêneo. Ou também, se eu pego um soro fisiológico que tem água e tem sal misturado, mas eu não visualizo necessariamente a distinção entre água e sal, eu tenho agora uma mistura homogênea. Então perceba uma coisa, tanto o álcool, neste caso, que é uma substância pura, quanto o soro fisiológico, são sistemas homogêneos, porque em ambos os casos apresentam apenas uma fase. Agora vamos analisar o sistema heterogêneo. Ele pode ser um tipo de mistura heterogênea, como por exemplo, olha no caso da imagem, eu tenho água, por exemplo, óleo e areia. Os três componentes não se misturam, então eu tenho três componentes no sistema trifásico que por não se misturarem formam uma mistura heterogênea. Então também é um sistema heterogêneo. Mas tem um caso menos comum, mas que pode vir numa prova, quando a gente mistura, por exemplo, analisando o sistema é o todo, é uma porção de um todo, né? Analise um copo de água com gelo. Se a gente for analisar o número de fases, a água líquida é uma fase e a água sólida é outra fase. Porque você distingue os dois sistemas, visualmente inclusive. Então, a gente pode dizer que água na forma sólida e na forma líquida misturados é um tipo de substância pura, porque a substância é a mesma, porém formando um sistema heterogêneo. Mas não confunda com mistura heterogênea. Porque para ser uma mistura, qual é o conceito? Eu preciso ter mais de um componente formando o sistema. E quando eu tenho gelo em água, eu tenho a mesma substância. Ou seja, eu não posso dizer que é uma mistura, porque é uma substância pura. Ok? Vamos adiante. Olha aquele gráfico de mudar estado físico. Este aqui, misturas comuns. Olha a linha verde. Nota que não existe patamar bem definido na fusão nem na ebulição. Isso é uma característica natural das misturas mais comuns. Então, tanto na fusão quanto na ebulição, a propriedade não é bem definida, porque é uma mistura. Se fosse o gráfico de uma substância pura, as linhas verdes seriam perfeitamente horizontais, garantindo que a propriedade, ponto de fusão e ponto de ebulição são bem definidos, já que isso é o conceito de substância pura, apresentar propriedades bem definidas. E aquela mistura especial da última aula, mistura eutética, olha lá em cima, a linha verde superior, na ebulição, varia a ebulição, mas na fusão ela é o quê? Constante, é um tipo de mistura particular.
Mistura azeotrópica é o inverso. Nota que não há patamar na fusão, mas existe um patamar na ebulição. Então, a mistura eutética e a mistura azeotrópica são misturas. Porém, o perfil do gráfico da curva de aquecimento ou também de resfriamento, que seria uma curva descendo, né? É só inverter o gráfico, tem perfis diferentes das misturas comuns, que nós vimos anteriormente já, que não tem patamar nenhum. Tranquilo? Mas não deixam de ser misturas. Vamos adiante. Esses dois vídeos, eu vou mostrar dois vídeos aqui agora, vou mostrar não, eu vou sinalizar e vou colocar o link na legenda da aula para a gente ganhar tempo no vídeo. Mas eu peço que vocês assistam porque é muito relevante e é um modo muito comum de se cobrar este assunto. Estação de tratamento de água, chamado ETA, e estação de tratamento de esgoto, que é o ETE. Então eu vou mostrar dois vídeos na descrição do vídeo para vocês assistirem, vídeos curtos, para entender como que a água é tratada para distribuição para nossas casas, que é tratamento de água, né, ETA, ou também tratamento de esgoto. Vejam os dois vídeos, não esqueçam. Então, primeiro vai ser o de água, tá aqui o link do vídeo, vou mandar na descrição, e aqui de esgoto. Não deixem de assistir, por favor. Vamos adiante. Bom, queridos, vamos definir o seguinte. Toda mistura é passível de separação. Comecemos com esse conceito. Todo tipo de mistura que tenha mais de uma substância, naturalmente, já que é uma mistura, é possível, por meio de algum método de separação, você obter as substâncias separadamente. Então, é mistura? Sim. Então, vai existir algum método de separação que permita você obter os componentes da mistura separados. Isso é separar a mistura. É você separar os componentes que compõem aquela mistura. Ah, professor, tem como separar uma substância pura? Pense comigo. Eu só posso separar o que é diferente. Então eu separo uma mistura por quê? Porque eu tenho a combinação de coisas diferentes. Então eu posso separar porque são diferentes. Como é que eu separo a água destilada dela mesma? Faz sentido isso? Não. Então não existe método de separação do que é puro, porque não tem como separar o que é igual. É a mesma composição o tempo inteiro. Então, substância pura tem separação? Não. De moléculas, não. Você pode quebrar a molécula, mas isso já mexe com fenômenos químicos. Não tem nada a ver com separar a mistura. Tranquilo? Então, método de separação é um conteúdo que se aplica apenas às misturas. Não se aplica às substâncias puras. Tranquilo? Bom, eu gosto bastante de trabalhar esse conteúdo assim, ó. Eu separo as misturas heterogêneas, que é mais fácil, inclusive, e depois as homogêneas. Então eu trabalho com grupos de métodos. Então, primeiro, quais são as estratégias metodológicas que permitem separar uma mistura heterogênea? E na sequência, quais são os os processos metodológicos de separação de misturas homogêneas? Tranquilo? Primeiramente, filtração. Gente, filtração... antes de continuar, vai focando numa coisa que o Enem vestibular adora. Não basta saber o processo em si, vamos dizer assim, qual tipo de mistura que separa por filtração. Por exemplo, eu só posso filtrar a mistura heterogênea, obviamente. Se eu filtrar soro fisiológico, vai ficar o que no filtro? Nada. Vamos pensar assim então, ó. Qual é a propriedade que eu uso para que haja uma separação? Então a gente vai falar algumas delas ao longo da aula, presta atenção, porque para pensar que há uma separação, alguma propriedade ela tem que ser utilizada para que a separação seja executada. Tranquilo? Filtração. Eu só posso filtrar o que é heterogêneo e o mais comum é qual tipo de mistura? Líquidos e sólidos. Tranquilo? Você filtra uma mistura heterogênea líquido-sólido, o líquido passa e fica retido quem? O sólido no filtro. Aí já pensa assim, ó, toda filtração, por mais óbvio que pareça ser, tem que ter um filtro. Eu só faço filtração com filtros. Mas existe um tipo de filtração que pode ser comum, usando um filtrinho normal, até uma coisa mais doméstica mesmo, também existe. E também uma mais elaborada, que é a chamada filtração a vácuo, que é a segunda imagem aqui, ó, a mais elaborada. Nela vai ser aplicada uma sucção que vai puxar o ar dessa vidraria de baixo aqui, chamada Kitasato,
Ele puxa o ar e essa pressão causada puxa o que tiver em cima do filtro para baixo com muita força. Ou seja, essa pressão que é aplicada no sistema acelera a filtração. Mas muda o que, professor, em relação ao nome? Nada. Ambas são filtrações. Uma chamada de simples e outra chamada de vácuo. A simples, quem puxa é a gravidade. A vácuo, quem puxa é uma pressão feita por uma bomba de vácuo. Tranquilo? Um outro caso de filtração que pode existir é uma mistura que existe um gás e um sólido misturado, tipo poeira, por exemplo. Vamos pensar no aspirador de pó, como é que ele funciona? Ele puxa a sujeirinha do canto do sofá, ele faz a sucção da sujeira, vem o ar com aqueles restinhos de biscoito que você comeu e caiu no canto do sofá. No filtro do aspirador vai ficar o quê? O biscoito. E o vento sai atrás. O ar, né? Então o ar passa e a sujeira fica. É uma filtração? Sim. Porque aquele sistema de aspirador utiliza o quê? Um filtro. Então tem uma filtração? Com certeza. Vamos adiante. Os conceitos vocês vão lendo durante o estudo de vocês enquanto forem fazer a lista, tá ok? Decantação utiliza a propriedade densidade. Eu só posso decantar mistura heterogênea que apresentar componentes com densidades diferentes. Exemplo, uma mistura de água e areia, bem grosseira. Com o tempo, a areia vai descendo, isso é uma sedimentação, ela vai para o fundo. Por que ela vai para o fundo? Porque ela é mais densa. Então a areia desce por ação gravitacional. Nesse caso, eu tenho uma sedimentação. Com o tempo, a água fica em cima, como na segunda imagem está mostrando, e a areia fica embaixo. Você vai verter o copinho, derrama a água em outro recipiente, fica a água de um lado, a areia do outro. Separou a mistura? Separou. Qual o nome do fenômeno? Do método? Decantação. Lembre sempre de uma coisa, eu vou dizer sempre. Qual é a propriedade usada nesse processo? Densidade. Eu só consigo decantar o que apresentar densidades diferentes. Aí existe isso aqui é um filtro de decantação, é um instrumento de laboratório. Eu tenho uma torneirinha aqui no meio, uma bolinha em cima. Eu tenho uma mistura de água e óleo. Como a água é mais densa, ela fica embaixo. Então você vai abrir a torneirinha que está aqui em laranja, escorre a água, olhe ali até o limite que a água está saindo. Quando finalizar a água, fecha a torneirinha, fica o óleo em cima e a água embaixo. Um método de decantação, porém acelerado, porque usa uma centrífuga, é chamado de centrifugação. Nesse caso, a gente chama de centrifugação porque usa um instrumento chamado de centrífuga. Então você monta um sistema com as amostras, essa centrífuga dá um giro muito rápido. Esse giro induz a separação dos componentes de modo muito mais rápido, ou seja, a gente consegue fazer a decantação muito mais rápida do que aguardando a gravidade agir sobre a amostra. Então a centrifugação é um tipo de decantação, porém acelerada, usando uma centrífuga. Ou seja, qual é agora a propriedade usada para a centrifugação? A mesma da decantação, usa-se a densidade. Levigação. Queridos, na levigação, questão mais comum de vestibular de falar de levigação é falar do ouro. Quando um garimpeiro está procurando ouro lá no garimpo, ele encontra uma amostra, ele tem uma panela assim afunilada, chamada de bateia. Ela é tipo um funilzinho assim, joga a amostra dentro, vai no curso do rio, né? O rio vai passando por cima da bateia e vai levando da parte de cima o que é menos denso. O ouro, ele tem alta densidade. Então, se tiver ouro naquele garimpo, naquela amostra ali, o ouro afunda, fica no fundo da panela, chamada bateia, e o garimpeiro vai retira o ouro, separa da areia, né, e vai ali juntando, pouco a pouco, migalhas, pedacinhos de ouro, beleza? Então, levigação é um processo de você arrastar uma coisa menos densa usando um outro líquido. No caso do garimpo, geralmente usa o curso do rio mesmo, certo? Bom, quando falar de levigação e falar de garimpo, é bastante comum do ponto de vista ambiental falar de uso de mercúrio e falar de poluição ambiental. Porque o mercúrio é usado no garimpo para auxiliar o garimpeiro a encontrar o ouro. E quando o mercúrio é um metal líquido, lembre disso. Em condições ambientes atmosféricas, o mercúrio é um metal líquido.
Esse metal líquido, quando jogado naquele sistema, junto com areia, água, se houver ouro, ele vai encontrar o ouro e vai se ligar ao ouro e formar a chamada amálgama. Quem é a amálgama, então? A amálgama é uma liga metálica formada entre ouro e mercúrio. O problema é que o garimpeiro, depois, para separar o mercúrio, que para ele não é interessante, do ouro, ele geralmente aquece, como está na imagem mostrada. Esse aquecimento faz o mercúrio evaporar, ele retira o ouro, que é o que interessa para ele, e manda embora o mercúrio, que vai para onde? Meio ambiente. Só que o mercúrio é um componente tóxico acumulativo, que a longo prazo pode causar o quê? Sérios danos à saúde. Então, falou de garimpo, geralmente a resposta é levigação, porque utiliza, o curso do rio, utiliza uma água corrente para remover o que é menos denso e deixar o ouro no fundo. Isso é levigação. Em outro contexto que é importante lembrar do uso do mercúrio, que é um metal tóxico usado para encontrar o ouro mais fácil e formar uma liga metálica com ele, formar essa amálgama, o termo é esse, viu? Amálgama, e depois fazer o quê? Jogar para o meio ambiente e poluir toda aquela região com esse metal tóxico, ok? Queridos, flotação. A flotação, ela é uma técnica usada, ela tem duas definições em prova de vestibular, que às vezes se confunde, aparecem as duas, na verdade. Quando a gente tem uma mistura, por exemplo, eu tenho areia e tenho serragem. Imagina na cabeça de vocês, areia e serragem. E eu quero separar areia de serragem. O que eu posso fazer? Eu posso jogar água, por exemplo. Por que água, professor? Porque a água vai ter uma densidade intermediária. Vai ficar no meio. Vai afundar a areia, vai flutuar a serragem e no meio fica quem? A água. Então, algumas provas chamam isso de flotação. Quando você separa componentes misturados usando um componente com densidade intermediária. Mas também, esse método que vocês estão vendo na imagem também tem como resposta flotação. Isso é um sistema que contém entradas de ar na parte inferior. Quando esse ar é injetado nesse sistema e ele vai subindo, ele vai aderindo componentes presentes, que pode ser aí componentes indesejáveis, impurezas, etc. A bolinha vai subindo ao longo desse sistema e vai arrastando com ela o que tiver pela frente. Então ela vai fazendo uma flotação. Então essa injeção de bolhas de ar no sistema, arrastando alguns componentes por aderência a essa gotícula, também é chamada de flotação. Tranquilo? Eu já vi as duas em prova, então é bom dizer que há as duas possibilidades. Tranquilo? Não vamos confundir flotação com a próxima propriedade, o próximo método chamado floculação. Esse é bem interessante e cai em prova bastante. O que é floculação? É a formação de flocos mesmo, de agregados, de aglomerados em um sistema. Isso é usado aonde? Bastante comum nas usinas de tratamento, estações de tratamento de água. Bastante comum mesmo. Vocês verão no vídeo, quando forem assistir o vídeo, com o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Por exemplo, depois de passar por algumas etapas já de purificação, algumas impurezas permanecem misturadas à água. E aí uma das estratégias de separar a mistura, vamos dizer assim, nas empresas de tratamento de água, é a adição de um floculante. Um bastante comum, está no slide escrito lá em cima, sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Esse componente, quando jogado à água, lançado na água de uma estação de tratamento, ele tem a capacidade de reter impureza. Então, ele vai retendo impureza. Olha a imagem 2, ele forma um agregado, ele forma um coágulo de impurezas juntas. Ou seja, ele forma um floquinho. Esse floco, ou esse agregado, ou esse aglutinado de coisas, faz o que depois? Sedimenta por densidade. Então, esse agente floculante, ele entra, segura a sujeira com ele e desce. Ou seja, ele leva para o fundo, formando um depósito de meio que de sujeira lá no fundo do recipiente, devido à ação de quê? De floculação. Então a resposta é sempre floculação, quando se usa um agente floculante. Vamos adiante. Ventilação é um método bem comum, já hoje em dia pouquíssimo cobrado em prova. É quando a gente usa
sólidos para separar componentes que tenham diferentes densidades. É tipo, de modo bem prático, descascar amendoim. Você faz assim, ó, descasca o amendoim e sopra. Isso é uma ventilação. Se soprar fraco, fica na mão o amendoim e sai a casca. Se soprar forte, vai os dois. Mas a ideia é que você use uma corrente de ar para levar o que for mais leve, digamos assim, e deixa o que for mais pesado, no caso aqui, na minha mão, né? Outro, catação. Catação, ele quase que dispensa qualquer explicação. Mas catação é um ato de catar. Parece óbvio, mas é fazer tipo o que a gente faz com feijão em casa. Tirar as pedrinhas, tirar aquele grãozinho que está estragado, tirar um grãozinho de milho que veio junto com o feijão. Eu inventei isso agora, mas não interessa. É diferente, eu quero só feijão e tinha milho no meu feijão. Então eu tiro o milho dele e deixo só o feijão. Eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou catando, eu estou tirando o que não me interessa. Isso é uma catação. Vamos adiante. Peneiração. Assim como a filtração, sempre há um filtro na filtração, só há peneiração se houver peneira. E aí na peneiração eu tenho o quê? Mistura sólida. Então eu tenho vários sólidos. Aí para entender a peneiração, o caso mais fácil, pense numa obra, num pedreiro trabalhando mesmo, com a sua peneira, ele vai sacudindo a peneira, sacode a peneira. Qual é a intenção daquilo ali? Na peneira vai passar o que for mais fino e fica em cima o que é mais grosso. Ou seja, separa por qual propriedade a gente chama de granulometria. É o tamanho do grãozinho, vamos dizer assim, de modo prático. Grãozinho pequeno passa, grãozinho grande fica retido. Nessa imagem tem ali uma peneira de laboratório, bem coisa chique, que separa por vários tamanhos diferentes. Aí lá na bacia de baixo, na última, vai ficar o pó mais fino. E na de cima vai ficar as pedronas, vamos dizer assim. Então, em cada andar dessa peneiração aqui, vai ficar grãos que tenham tamanhos diferentes. Beleza? Tranquilo até então? Dissolução fracionada ocorre quando, e pense no nome. Dissolução vem de dissolver alguma coisa. Perfeito. Fracionado, eu penso assim, ó. Fracionar é fazer alguma coisa por partes. Então, vamos aos poucos. Suponha uma mistura que tenha dois pós. Vamos pensar em, por exemplo, sal de cozinha e farinha. Farinha branca. Assim, ó, você olha, aspecto tudo igual, né? Dois pós finos brancos, vira uma coisa só. Como é que eu separo um sal de uma farinha? Eu penso o seguinte, acabei de me lembrar que o sal é solúvel em água e a farinha não. Então, queridos, será que eu posso jogar uma água nesse componente, nessa mistura, desculpa, dissolver o sal, aí vai ficar o sal dissolvido na água e a farinha solta no meio, não misturada, homogeneamente. Depois, a gente faz o quê? Que tal uma filtração? Pega o filtro, pega o funilzinho, bota o filtro dentro e joga a mistura. Vai passar a água com sal embaixo e quem fica em cima? A farinha. Olha que interessante, eu já fiz aqui a conexão de dois métodos diferentes. Eu usei, primeiro eu fiz uma dissolução fracionada e depois eu fiz o quê? Uma filtração. É muito comum acontecer isso e ser cobrado assim também, viu? Processos que andam juntos, que trabalham em parceria os dois, né? Separação magnética, bastante usado para separar componentes de reciclagem. Imagine aqui, ó, olha essa imagem, um mega imã gigante vem de cima no local de reciclagem e esse imã gigantesco desce e ele consegue puxar naquela mistura toda o que tem propriedades magnéticas. Por isso que é uma separação magnética. Então, o que não for atraído por imã fica embaixo e o que for, o imã puxa para ele e separa o que é magnético do que não é magnético. Beleza? Queridos, com isso a gente finaliza as misturas heterogêneas. Tranquilo até aqui, compreendido? Dê uma pausa na aula, vai tomar uma água, come um biscoito e volte para assistir o restante da aula, que agora são as separações de misturas homogêneas. Vamos aqui, ó. Primeiro tipo, lá nas Salinas, no Rio Grande do Norte, são onde se obtém o sal de cozinha. Muito usado o processo de evaporação.
O que é evaporação? Vamos deixar a água do mar ali acumulada em grandes piscinas de água do mar. Com o tempo, o calor, o próprio vento passando em cima, vários fenômenos vão acontecendo e vai evaporando a água. Então a água sai e fica quem? O sal. Com o tempo, a quantidade de água diminui muito. Então eu vou passar a ter muito sal em pouca água. Entenda por quê? Com o tempo saiu a água. Vai saindo a água e fica quem no meio? Fica o sal. Aquele sal com o tempo começa a solidificar, mas de modo formando cristais. Então quando o sal começa a precipitar naquele sistema, ele sofre uma cristalização. Então primeiro a água evapora, depois o sal cristaliza. Então um processo anda junto com o outro. Beleza? Nesse caso aqui, eu não aproveito a água. Ela sai para o sistema, né? Naturalmente entra no ciclo da água natural. Ele sobe, chove, desce para a água de novo. Mas enfim, eu não aproveito naquele momento. Então a água sai, evapora e eu aproveito apenas o sal. Ok? Mas tem alguns sistemas de laboratório, que é muito comum, que eu preciso aproveitar o solvente, que no caso aqui seria a água. Eu não posso deixar que o solvente saia para o laboratório. Eu não posso cheirar um solvente tóxico. Eu não posso mandar para a natureza, por uma chaminé, ali, para o passarinho respirar, um solvente tóxico. Então, qual é a estratégia? Primeiro, tomar uma água, que eu fiquei rouco. Continua. A estratégia, então, usada quando eu preciso aproveitar ou guardar também a fase que evapora é chamada de destilação simples. Queridos, olha esse sistema. Vou até pegar uma canetinha aqui. Ó. Isso aqui chama balão de fundo redondo. Isso aqui contém a mistura que você quer separar. Aqui embaixo tem bico de Bunsen, é onde sai o fogo, que vai aquecer aqui o balãozinho. Nota que o balão em cima ele é fechado com uma rolha. Então tem uma rolha em cima que fecha o balão. Para quê? Para que não saia os vapores do solvente. Então, passa o tempo, começa a aquecer a mistura. O solvente começa a evaporar e entra onde? Entra aqui, ó, nesse sistema. Isso aqui, esse vidro inclinado, é chamado de condensador. Nota que nesse condensador existem duas mangueirinhas aqui em rosa, onde entra uma água por baixo, ela enche o tubo inteiro e ela sai em cima. Para que isso? Para resfriar esse tubo. Qual é a intenção disso, William? Volta um pouquinho. Quando a mistura aqui estava aquecendo no balão e começa a evaporar o vapor de um solvente, esse vapor está quente. Esse vapor sobe, entra no condensador que está frio. Quando o vapor cai no condensador que está frio, ele faz o quê? Condensa. Por isso que o nome é condensador, porque ele faz a condensação de vapores de algum solvente, de algum líquido. Aí, lá na frente, no Erlenmeyer, é coletado o solvente. Então, nesse caso, queridos, imagine aqui que você pode obter o solvente de um lado e obter o outro componente do outro. Então, você aproveita tudo no sistema, você não perde nada. Diferente da evaporação, lembra? A evaporação você aquece a água sai e se perde no sistema. Ela se perde na atmosfera. Só fica o sal. Lá é uma evaporação. Se você quiser aproveitar a água e o sal também, tem que usar o quê? Uma destilação simples. Ok? Vamos adiante. Como é que faz isso aqui? Voltando. Apaguei. Fechei. Entendi. Bom, mas existem algumas misturas líquidas, especialmente, que a gente precisa usar uma destilação um pouco mais elaborada para conseguir separar alguns componentes um do outro. Seria tipo pensar na mistura, eu vou criar uma situação hipotética, onde nós temos água, ponto de ebulição, 100 graus. Etanol, ponto de ebulição, 76 graus. E acetona, em torno de 56 graus. Olha a diferença, 56, 76 e 100. Essa mistura ela carece de uma destilação fracionada para ser separada. O que muda da fracionada para a simples? É adicionada na fracionada uma coluna de fracionamento
entre o balão e o condensador. Por que isso? Bom, quando eu aqueço essa mistura que tem água, acetona e etanol, a gente vai escrevendo o que eu vou dizendo para você acompanhar o processo. Acetona, ebulição, 56 graus Celsius. Etanol, 76 graus Celsius. E a água, 100. Quando eu começo a aquecer o sistema, naturalmente, começa aí primeiro quem? Água, álcool ou acetona? Naturalmente, a acetona. Por quê? Porque ela tem menor ponto de ebulição. Então, ela evapora mais fácil, né? Ela entra em evaporação mais fácil. Bom, porém, quando chega no 56 e começa a ebulir a acetona, ela começa a levar consigo por arraste um pouco do álcool presente e da água também. Então, começa a chegar nessa coluna a acetona levando um pouco do álcool. Porém, ela é cheia de bolinhas de vidro, por exemplo, que é para dificultar o processo. Qual é a intenção? A acetona consegue vencer esses obstáculos, por quê? Porque ela está no seu ponto de ebulição de verdade, de fato. Então ela tem energia suficiente para vencer as barreiras, subir e chegar no condensador. O etanol, a ebulição dele é a 76 graus. Então acontece o quê? Ele vai chegar na coluna, vai bater nos obstáculos e como ele não está no ponto de ebulição dele de fato ainda, ele foi levado por arraste apenas, ele acaba retornando. Ele foi levado por sua própria volatilidade, por arraste, mas ele não consegue chegar no final. Por quê? Porque ele não tem energia suficiente para vencer a coluna de fracionamento completa. Então ele bate e acaba voltando. Então você consegue separar eficazmente os componentes. Desde que, aqui tem uma observação, desde que os pontos de ebulição sejam diferentes. Obviamente, eu não vou conseguir separar uma mistura de dois líquidos que apresentem pontos de ebulição iguais. Porque quando eu aquecer, que chegar no ponto, vão sair juntos. E você vai separar o quê? Nada. Então eu preciso ter, primeiro, uma diferença no ponto de ebulição para que haja uma separação eficiente. Ok, meninos? A nível de prova, William, quando cai em prova, qual é o assunto mais cobrado? Separação dos componentes do petróleo. Quase todas as questões desse assunto têm o mesmo contexto. Fala de petróleo. Olha aqui em vermelho, petróleo bruto, cai na caldeira, esquenta. Gente, essa coluna aqui de destilação coloridinha, que eu passei o dedo aqui agora e puxou o negócio, ela vai separando os componentes do petróleo pelo ponto de ebulição. Vai lá em cima, 20 graus, 40 graus, 70 graus, ou seja, lá em cima é o que tem menor ponto de ebulição. Por quê? Porque sobe mais rápido, tem mais energia para chegar no topo. Lá embaixo fica o quê? O que tem maior ponto de ebulição. Então, falou de petróleo, de separar os componentes do petróleo, usando caldeira, usando colunas. Primeiro processo é destilação fracionada, é separação por partes. Usando qual propriedade? Ponto de ebulição. Liquefação fracionada, gente. Olha o nome como é intuitivo. Você vai separar uma mistura líquida, no caso aqui um ar que foi liquefeito, por partes. Então olha só, eu tenho um ar na forma líquida, temperatura de menos 200 graus, ele está liquefeito. Ele é colocado na coluna de liquefação e vai separar pelo que aqui? Temperatura de ebulição. Olha lá em cima, gás nitrogênio, ebulição menos 196. E o último oxigênio, menos 183. Perceba uma coisa, quando o gás é injetado nesta coluna, cada componente do ar, que são 3, né? O ar é composto por oxigênio, nitrogênio e argônio. Cada um deles vai sair por uma saída que está de acordo com o seu ponto de ebulição. Ou seja, isso é uma liquefação fracionada. Fusão fracionada. Gente, olha o nome. Você vai derreter uma mistura sólida e vai separar por partes. Por quê? Porque cada componente da mistura tem ponto de fusão diferentes. Olha aqui, uma mistura de ouro e bronze. Você derreteu isso,
aqueceu essa mistura, quem derrete primeiro? O bronze. Ou seja, escorre o bronze, que já é uma mistura também. O bronze já é uma mistura em si. Então derrete essa mistura e fica quem na forma sólida? O ouro. Então você fez um aquecimento que fundiu um sólido, mas manteve o outro. E foi por partes. Por isso que foi o quê? Fusão fracionada. Foi por partes. Um de cada vez. Gente, esse processo aqui, chamado de cromatografia, isso foi Enem há uns 3 anos e pegou um bocado de aluno porque não era tão conhecido o procedimento, o processo, não é tão difundido em livros didáticos, mas a própria questão explicava o que era o processo. Então, assim, o aluno muitas vezes pulou a questão porque, o William nunca ouviu falar de cromatografia. Mas a questão explicava o que era a cromatografia. Então, até por uma questão de uma malícia, dava para responder. Gente, nós vamos numa cromatografia, perdão, nós vamos separar os componentes por afinidade química. Como é que é isso? Nota aqui, primeiro eu vou riscar. Isso aqui. Isso é uma coluna de fracionamento para fazer a cromatografia acontecer, certo? Tá aparecendo uma coisa aqui em cima que não era para aparecer. A barra de rolagem. Vou continuar. A barrinha lá em cima do horário. Bom, na segunda imagem, olha lá em cima, eu tenho a amostra. Gente, isso aqui é um tubo de vidro, um exemplo, um tipo de cromatografia. Um tubo de vidro que você coloca dentro uma chamada fase estacionária. É uma fase que fica segura, que fica lá fixa, né? Para segurar a sua amostra. A amostra é colocada em cima. E aí você começa a jogar em cima da amostra uma chamada fase móvel. O que é a fase móvel? É uma fase que vai se movimentar por dentro da fase estacionária. Então eu vou jogar um líquido em cima dessa parte amarela, que é a fase estacionária, e ele vai descer. Gente, como é que ocorre a cromatografia? Ocorre por diferença na solubilidade com a fase móvel também. O que for mais solúvel com a fase móvel, olha só, a fase móvel está descendo. O que for mais solúvel com a fase móvel, desce mais rápido. Nesse caso aqui, uma pergunta. Entre o azul e o vermelho, qual é mais solúvel na fase móvel? Pense aí. Eu coloquei a amostra em cima, desceu o azul, depois o verde e vermelho lá embaixo. A pergunta é, qual das 3 cores interage mais, é mais solúvel com a fase móvel? Naturalmente a vermelha, porque ela está mais baixa, ou seja, ela correu mais rápido, porque ela é mais solúvel na fase móvel. Depois está o vermelho, vem o verde, depois o azul. Então a gente trabalha com o conceito de que a propriedade que permite a separação por cromatografia, solubilidade e a mobilidade também. Então é o quanto a fase estacionária consegue segurar a sua amostra e o quanto a fase móvel consegue arrastar mais rápido essa mesma amostra. Então, combinado de fatores gera uma cromatografia. Usando um gifzinho, que eu acho bem interessante usar gif, olha só, joguei a amostra, já percebo o que aqui? Que o azul é o que é mais solúvel com a fase móvel e o vermelho é o que é menos solúvel. Pense em interação. O azul seria aquele que mais interage com a fase móvel. Se interage mais, eles se grudam e desce rápido. O vermelho interage menos, ou seja, desce um pouco mais lento, porque tem menor interação. Ok, queridos. Essa mesma cromatografia dá para se fazer em sala de aula. Eu gosto muito dessa atividade, que é a cromatografia em papel. Como é que você faz isso? Eu tenho um copo, eu boto um lápis em cima, penduro papel sulfite, papel ofício mesmo, nesse lápis, e encosto ele em um dedinho de alguma fase móvel. Eu geralmente uso acetona ou álcool, lá embaixo do copinho. Aí, um pouquinho em cima, um pouquinho acima da fase móvel, desse líquido azul aí, né? Eu faço uma gotinha com algum tipo de mistura, que pode ser, inclusive, tinta de caneta.
Tenta fazer isso em casa. Pega um copo, coloca o lápis, pendura no papel sulfite retinho e bota a pontinha do papel lá embaixo encostada no líquido, ou acetona ou álcool. Bota uma tinta de caneta azul um pouco acima do líquido. Com o tempo, o papel começa a puxar a fase móvel, que vai subindo no papel, e começa a separar os componentes que dão a cor azul, por exemplo, a uma tinta de caneta. Porque cada componente daquela tinta interage diferente com essa fase móvel. Então, o que subir mais rápido é porque interage mais. O que subir mais lento é porque interage menos. Então, bom para se fazer em casa, simples, prático. Tente fazer se tiver um tempinho, beleza? Bom, aqui já é uma questão do Enem 2016. Ela vai estar na lista também. Eu quero falar dessa questão rapidamente, só porque eu acho ela bastante interessante para uma discussão de como vem esse assunto no Enem. Presta atenção. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com arsênio, proveniente de minerais tóxicos e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. Até aqui, só há informações de contexto, para que a questão faça sentido. O importante vem aqui agora. Ó. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina sublinhe isso aí na cabeça de vocês, ó, sólido volumoso de textura gelatinosa. Pergunta: quando a gente joga esse kit na água e ele precipita o arsênio, formando um sólido volumoso, que processo é esse que a gente viu agora há pouco? Lembra? Joga na água, ele flocula, vira um agregado ou um aglutinado e ele sedimenta. Então seria floculação. Beleza? O que ocorre é uma floculação. Mas olha a pergunta. Com o uso desse kit, a população pode remover o elemento tóxico por meio de quê? Gente, aí você procura de cadê floculação aí? Nem tem. E que bom que não tem. Porque se houvesse nas alternativas floculação, uma boa parte de quem fez a prova marcaria floculação. Porque não entendeu o comando. De novo, leiam comigo. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de quê, gente? Agora, entenda, a floculação ocorreu antes. A floculação segurou a sujeira, segurou o arsênio. A pergunta agora é, como é que eu vou tirar esse arsênio da água? Gente, o que é esse arsênio agora, nesse momento? Um sólido volumoso de textura gelatinosa. Se eu ferver, evapora a água. Eu quero tomar água, como é que eu vou perder a água? Não faz sentido? Gente, letra B, eu vou parar já por aqui. Filtração. Veja bem, eu tenho um sólido em água. Quando eu filtrar essa mistura que floculou anteriormente, então a floculação veio antes. Quando eu filtrar, vai ficar no filtro o sólido com o arsênio e desce quem? A água. Então, consigo remover a impureza? Consigo. Qual é a resposta? Filtração. Ele não perguntou para a gente qual é a técnica que prende, que forma o sólido com arsênio. Porque isso é a floculação. Ele perguntou como remover o elemento da água depois de fazer isso. Depois de flocular, como é que eu tiro? Filtrando. Entre as opções aí, filtração é a única pertinente. Ok, queridos. Fecho aqui nosso segundo encontro, nossa segunda aula, acho que maior do que a primeira inclusive, porque o assunto é mais extenso. Mando a lista ainda hoje para vocês, para responderem até sexta-feira, e sexta-feira à tarde tem o quê? Encontro ao vivo, para resolver a lista, tirar as dúvidas e dar sequência aos nossos estudos. Beleza? A todos vocês, um grande abraço, até a próxima aula. Valeu!